paz do Senhor. Eu vou ler Gênesis, capítulo 18, versículo 14. Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Igreja, eu vou ler Salmos 121. Alegrar-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Vem a igreja com a paz do Senhor, batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo. Porque o Senhor é altíssimo e tremendo e rei grande sobre toda a terra. Eu vou ler 1 Coríntios 14, 12. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Bem, a paz do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu estava vendo ali, criança é maravilhoso, né? Eu já fui pego de surpresa lá na sala. Minha filha me procurou e ela disse assim: pai, o senhor não notou nada não? Eu falei: notar o quê? Aí ela chegou e fez assim. Eu falei: o que foi? Meu cabelo, pai. Eu falei: claro que eu notei, você está linda, maravilhosa. Aí a gente já vai lembrando, né, que criança, tudo que nós fazemos, eles notam, né? E eu nem quis dizer que a minha esposa pergunta isso para mim, nem quis dizer isso, mas foi tão interessante. Eles são bem espontâneos e nós nos alegramos, porque na verdade a Bíblia nos ensina que para que a gente possa entrar no reino de Deus, nós precisamos aprender com as crianças, aprender essa simplicidade, esse jeito de ser espontâneo e de ser eles mesmos. Às vezes nós nos maquiamos, nos escondemos atrás de tantas coisas, né? E a Bíblia nos ensina a aprender com as crianças. Tem coisas que nos ajudam e às vezes nós esquecemos do valor agregado e da importância que existe. Se observarmos as atitudes das crianças no meio da igreja, na maneira que eles cultuam a Deus, na disposição de estar na igreja, com certeza a nossa vida irá crescer cada dia mais de uma maneira extraordinária. Hoje, para quem talvez não saiba ou talvez esqueceu, hoje é um dia muito especial. Hoje é o segundo domingo do mês de dezembro. Alguém pode dizer por que esse dia é especial? Também. Oi? É o dia da Bíblia, né? Muitas pessoas não sabem, algumas pessoas não valorizam tanto esse dia, mas o segundo domingo do mês de dezembro é o dia que é comemorado o dia da Bíblia. E nós somos gratos a Deus pela palavra, pela Bíblia, por tudo que Deus tem feito para que o Evangelho chegue até a nossa vida. Então é um dia memorável. E calhou de ser exatamente no dia de ceia. Então, mais do que tudo, é um dia de muita bênção nas nossas vidas. Então, esteja preparado, esteja alerta, esteja atento. Deus com certeza tem coisas reservadas para mim e para você. Deus tem bênção para as nossas vidas. Deus tem coisas grandiosas a realizar através das nossas vidas. Nós só precisamos aprender a nos dispor para que as bênçãos do Senhor recaiam sobre as nossas vidas. Eu estava hoje meditando e pensando a respeito do que ministrar nessa noite. E Deus colocou algo ao meu coração nessa tarde, e eu queria falar a respeito de algo muito especial. Eu não sei se você já fez essa pergunta para você, ou se um dia pensou em ser usado por Deus, ou se já se perguntou como ser usado por Deus. Eu queria falar um pouco a respeito disso nessa noite especial. Uma das coisas que eu queria dizer é que toda história, para que ela aconteça, é necessário que haja personagens. Jamais vai haver uma história sem que haja personagem. Toda história tem um determinado personagem nessa história.
Essa história também, ela tem um roteiro, ela tem uma forma de acontecer, ela tem um lugar aonde ela acontece, e depois de tudo já feito, relatado, né, é contado a respeito dessa história, é relatado a respeito dos acontecimentos, aquilo que foi registrado, e mais do que isso, toda história, ela traz ensinamentos. Não há nenhuma história que ela não traga um ensinamento, nenhuma história, principalmente as histórias que são relatadas na Bíblia Sagrada. E hoje eu quero falar de uma história especial, de alguém que foi muito usado por Deus, alguém que num determinado momento ele não desperdiçou a oportunidade e Deus o usou grandemente. Deus o usou de uma maneira tão extraordinária, mas tão extraordinária, que até hoje nós lembramos dessa pessoa. Mas antes de ir para a Bíblia Sagrada, eu quero chamar o Magno com a Fabíola aqui à frente e o irmão Ronaldo. Cadê o irmão Ronaldo? Ronaldo, você fugiu. Vem aqui. Aleluia, aleluia. Vem aqui um pouquinho, por favor. Quero chamar a Fabíola com o Magno aqui à frente, que eles fazem parte de uma história, né? E por isso eu estou trazendo eles aqui à igreja para falar a respeito de algo, vem cá, Ronaldo, de algo novo que está acontecendo na vida do Magno e a Fabíola. Todos sabem que essa igreja tem um trabalho lá no Vale de Jequitinhonha. Há alguns anos nós estamos trabalhando com as crianças lá no Vale de Jequitinhonha, e nós temos lá realizado a obra de Deus com muita alegria no coração, feito aquilo que Deus tem colocado diante de nós com todas as nossas forças. E nós sempre oramos para que Deus levantasse alguém disposto a estar lá no Vale do Jequitinhonha, fazendo a vontade de Deus, alguém que Deus colocasse no coração para que pudesse se dispor a estar lá. E conforme eu disse, alguns cultos atrás, havia um casal aqui da igreja que estava se dispondo a estar lá no Vale, e o casal é o Magno com a Fabíola, então é oficial, tá? Então eu queria apresentar os irmãos para a igreja e dizer que o ano que vem eles vão estar indo para o Vale do Jequitinhonha por tempo determinado por Deus, não por nós, para estar lá à frente daquele trabalho, realizando aquilo que Deus tem colocado no coração da igreja, no coração dos irmãos, né? Então eu pediria à igreja que já estivesse orando pela vida desse casal, para que eles possam fazer tudo que Deus colocar nas mãos deles com todas as forças. Um casal que tem estado conosco desde o início da igreja, desde o primeiro dia que eu iniciei o meu pastorado, eles estão conosco, né? Dia 5 agora de dezembro, fez 7 anos que eu fui consagrado a pastor, e eles já estavam conosco na igreja. Então eu me alegro muito, e eu quero apresentá-los à igreja, e chamei o irmão Ronaldo aqui, para que o irmão Ronaldo possa estar orando pela vida deles. Já peço aos irmãos que estejam orando, estejam pedindo a Deus que abençoe, que possa abrir as portas que são necessárias, que sejam abertas, que feche as portas que precisam ser fechadas também, mas muito mais do que isso, que Deus possa alimentar o coração deles com esse sonho de realizar a obra do Senhor naquele local. Nós sabemos que não é um lugar, aos olhos humanos, fácil de estar, porém o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Não há nenhum lugar mais seguro no mundo do que o centro da vontade de Deus. E hoje, o centro da vontade de Deus, segundo o desejo dos irmãos, é estar trabalhando lá no Vale do Jequitinhonha. Então, é oficial. Alguns ficaram perguntando quem vai, alguns até cogitaram que era o irmão Fabinho e a irmã Kate que iriam para lá, mas não é o Magno e a Fabíola. Deus já tinha reservado esse momento, Deus já tinha preparado esta igreja e este casal, e eu creio que Deus vai operar grandemente através da vida deles. Então esteja orando, intercedendo pela vida deste casal, e eu sei que grandes coisas Deus vai fazer naquele local. Vou passar a palavra para o Ronaldo, ele vai falar alguma coisa que Deus colocar no coração dele, e também vai estar orando, e eu convido depois a igreja a orar, então constantemente, todos os dias, para que Deus abençoe, para que esta obra cresça, para que nós possamos avançar. Quando nós fomos para o vale,
a ideia nossa principal era fazer um projeto piloto. Então eu quero dizer que o nosso projeto não é simplesmente estar naquele local. Aquele local é apenas o início daquilo que Deus irá fazer. É apenas o princípio de tudo. Houve um tempo de trabalho, de lapidação, e hoje Deus tem consolidado. Eu falo consolidado porque Deus está permitindo que um casal desta igreja possa estar indo para lá. Então é uma consolidação, e eu sei que grandes coisas Deus vai fazer. Se coloque de pé. Glória a Deus. Desde da volta do pastor Francisco, nós sabíamos, nós tínhamos certeza que Deus ia mandar alguém. Porque eu creio dessa forma: a obra do Senhor é do Senhor, não é nossa. Nós apenas somos um instrumento na mão dele para executar aquilo que ele pede. Eu creio que vai ser bênção. O Vale precisa que a palavra seja ministrada. E eu creio que esse ano nós temos os projetos do ACAD, que vai virar utilidade pública, que tem todas aquelas coisas. Eu creio que chegou um novo tempo. E a ideia de expandir lá é fato, isso vai acontecer. Nós não sabemos como, mas o Senhor sabe. Está na mão dele, tudo é dele. E daqui uns dias o Ricardo, que a Adriana vai também, que já está certo, que nós estamos orando, que ele falou assim: eu tenho desejo disso. Eu falei: eu vou orar para você ir para o Vale. Aí eu falei assim: irmão, daí fica assim, irmão. Mas, irmãos, quando Deus chama, quem tem juízo, obedece. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de ser participante do reino, Senhor. Senhor, nós sabemos, Senhor, que tem uns que oram, outros que investem e outros que vão, Senhor. Senhor, eu louvo pela vida desse casal, Senhor, que estão dispostos, Senhor, a ir fazer a Tua vontade, Senhor. Senhor amado, Senhor, eu creio que o Senhor não fica devendo nada a ninguém, Senhor. Porque quando nós estamos dispostos a fazer, o Senhor cuida, o Senhor prospera, o Senhor ajuda, o Senhor livra. E eu creio, Senhor, que grandes coisas vão acontecer naquele local através desse casal, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, ó Jesus amado, Senhor, abençoa a nossa ida, abençoa, Senhor, a viagem, Senhor. No Teu nome, Jesus, eu já quero te agradecer, porque eu sei, Senhor, que está tudo preparado, tudo pronto, Senhor, para essa grande obra, Senhor, continuar, Senhor. No Teu nome, Jesus, eu quero te agradecer pela vida da minha igreja, Senhor, que tem apoiado, Senhor, essa obra missionária, Senhor. Senhor, eu quero agradecer, Senhor, dessas pessoas, Senhor, em particular, que tem me ajudado, Senhor, com recursos, Senhor. Senhor amado, também o Senhor sabe, Senhor, da necessidade desse mês, Senhor, que eu preciso, Senhor, acertar, Senhor. Senhor, eu sei que o recurso já existe, Senhor, e eu sei, Senhor, que o Senhor me dará na hora certa, Senhor. No Teu nome, Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito naquele local, Senhor, pela transformação daquele lugar, Senhor. No Teu nome, Jesus, eu te agradeço e abençoe, Senhor, este casal, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a todos. Porque todos são participantes deste momento especial. Abra sua Bíblia, então. A história está sendo escrita, ela continua, a história não parou. Atos, capítulo de número 29, não é para procurar que você não vai achar. Se você procurar aí, você não vai achar, porque não está escrito, e não é esse texto que eu vou ministrar. Eu estou querendo dizer que Atos 29 ainda continua sendo registrado, são os atos que nós registramos através da nossa vida, a história continua. A história da igreja continua. Deus está edificando a igreja. Eu e você somos pedra que estão sendo colocadas sob a pedra angular que é Cristo. E assim a igreja está sendo edificada e a história continua. Abra em João capítulo 6, nós vamos ler apenas um versículo.
e nós vamos entender o princípio de ser usado por Deus. Como é bom ser usado por Deus. Atos capítulo de número 6. Aleluia. Versículo de número 9. Aleluia. João capítulo 6, versículo de número 9. Perdão, irmãos. O problema são os anos. Aleluia. Aleluia. João 6, versículo 9. Todos acharam? Amém? A Bíblia diz assim: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Está aí um rapaz, um rapazinho, um jovenzinho, um moço, um menino, que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente com fome? Pai Celestial, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem nos dado mais uma oportunidade de poder estar na tua casa. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem sido generoso e fiel para conosco, porque o Senhor tem nos alimentado, ó Pai, assim como através desses pãezinhos uma multidão foi alimentada. Pai, fala ao nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a entender os teus princípios, ó Pai. Nos ajuda a compreender a tua vontade soberana sobre as nossas vidas. Não permita, ó Deus, que nada venha roubar a alegria de servir ao Senhor. Não permita que nada venha roubar este precioso momento de estar na tua presença, ó Pai. Que a palavra nos alimente, ó Deus, e nos fortaleça nesse dia. Que nós possamos sair daqui revigorado e cheio do teu Espírito, cheio da tua unção, ó Deus, compreendendo, ó Pai, o quanto somos importantes nesta grande obra, que é a obra, ó Pai, de proclamar o teu reino. Fala ao nosso coração e nos ajuda em tudo que for necessário, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu comecei dizendo que para que uma história aconteça é necessário que haja personagem. E nesse texto nós vemos aqui um personagem. Esse texto relata a história de um menino. O personagem dessa história é um menino. Um menino que a Bíblia não diz qual é o seu nome. Um menino que a Bíblia não relata exatamente quantos anos ele tinha. Se ele tinha 10, 11, 8, 7, 6, não sei, 14 ou 15 anos. A Bíblia não relata. Mas a Bíblia relata a história de alguém que num determinado momento aproveitou a oportunidade que estava diante dele, não deixando passar, se dispôs a fazer aquilo que ele podia fazer. Para que eu e você seja usado por Deus, não é necessário que haja um grande esforço da nossa parte. Não é necessário que a gente possa se comprometer a fazer coisas que não estão ao nosso alcance. Para que nós sejamos usados por Deus, é necessário somente que nós estejamos atentos à voz daquele que nos arregimentou, daquele que nos chamou, daquele que nos trouxe para perto, que é o Senhor Jesus. É interessante que nós, olhando para esse texto, nós vemos que toda essa história, ela acontece depois de um momento difícil. Essa história, ela é relatada depois que João Batista tinha sido decapitado. Ela acontece no momento onde as coisas estavam acontecendo e as coisas naquele momento, elas não eram tão favoráveis. E Jesus então, ele se retirou, ele foi até o monte e ele começou a falar a respeito das coisas grandiosas. Jesus começou a operar sinais e maravilhas no meio da multidão. Os enfermos eram curados, os paralíticos, eles andavam, os cegos começaram a ver, os milagres começaram a acontecer, e a multidão sentia-se alimentada pela palavra, e a multidão caminhando então, num determinado lugar, as horas foram passando, as horas foram chegando diante daquele povo, e eles estavam com fome, eles estavam num lugar onde não havia alimento.
Quantas vezes eu e você nos deparamos em situações que aos nossos olhos é impossível de solucionar? Quantas vezes nós nos deparamos nos desertos da vida, nos becos sem saída, que olhando nós não conseguimos achar nenhuma saída sequer? Isso acontece nos nossos dias e às vezes nem é conosco, são com pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que caminham conosco, nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos, pessoas que fazem parte da nossa vida, pessoas que fazem parte dessa história. O personagem dessa história é eu e é você. Nós somos o personagem dessa história. Essa história está acontecendo, conforme eu disse, Atos 29, ainda está acontecendo, através das nossas vidas, ainda o Evangelho está sendo pregado e as boas novas têm chegado àqueles que necessitam. Agora, o que fazer quando nós nos deparamos com uma situação adversa como essa? É necessário entender que essa história, ela continua acontecendo como acontecia naquela época. E o texto diz que estava acontecendo a Páscoa, né? A festa dos judeus, ela estava próxima, a Páscoa estava para acontecer. Jesus, então, quando ele ergue os olhos e ele vê aquela multidão, Jesus se compadeceu daquela multidão, pois aquela multidão, ela precisava de algo. Jesus, olhando para aquela multidão, ele viu que havia necessidade daquela multidão ouvir mais um pouco, estar mais ali com ele. E Jesus, então, ele pergunta a um dos seus discípulos, Felipe, e ele diz: olha, a multidão está com fome, o que nós vamos fazer com essa multidão? O que nós podemos fazer para que essa multidão seja alimentada? Aonde nós compraremos pães para dar de comer? Muitas das vezes, algumas perguntas vêm ao nosso entendimento, à nossa mente, e nós não temos respostas para essas perguntas. Porque às vezes o nosso afazer, o nosso dia a dia, a nossa vida, ela está tão tumultuada por coisas que nós mesmos colocamos, que nós não conseguimos refletir na grandeza do Deus que nós servimos. Nós ficamos olhando para os problemas como se eles fossem o fim de tudo, e esquecemos que a maior dificuldade que acontece na nossa vida pode ser a maior porta que Deus está abrindo para que a gente conheça a grandeza dele. Se nós refletirmos e olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que nos momentos de adversidade, nos momentos mais difíceis, foi aonde a glória de Deus se manifestou. Nós vemos lá diante do mar, quando Moisés chegou com o povo, e não havia possibilidade nenhuma de atravessar o mar, assim como não há possibilidade hoje de alguém atravessar o mar. Ainda não existe essa possibilidade. Mas Deus, num ato de soberania, diante de uma adversidade, se fez presente. E então o mar abriu e o povo passou em seco. Mas o maior milagre não foi o povo passar em seco. O maior milagre foi que Deus tinha bênção para esse povo. E o outro povo, Faraó e seu exército, também quis entrar no caminho do milagre. Mas o milagre era para o povo e não para o exército de Faraó. E eles foram destruídos. O que Deus tem para mim e para você é para nós. Às vezes nós nos reservamos e temos medo até de compartilhar das bênçãos que chegam até nós. Mas uma coisa é necessário que a gente entenda, que o que Deus reservou para cada um de nós é para cada um de nós. Se Deus quer que você atravesse o mar, é você que vai atravessar o mar. Deus vai se fazer presente na sua vida e a bênção é sua. Deus entregou nas tuas mãos, é só você avançar. Nós vemos que a presença de Deus, ela foi real no meio daquele povo. Também nós encontramos algumas outras adversidades. Certa vez, Deus deu uma ordem para que o povo marchasse em volta de um muro, desse algumas voltas. E é uma loucura pensar desta maneira. Mas nós vemos que com a aprovação de Deus e no momento certo, na hora certa, o muro caiu. Porque Deus se fez presente quando não havia possibilidade. Também uma certa vez, Deus chamou um homem chamado Gideão para uma grande batalha. E nós, quando se fala de batalha, a primeira coisa que vem na nossa mente é aquilo que nós temos, é aquilo que nós possuímos. Nós costumamos comparar. Nós esquecemos, às vezes, do Deus grande que está em nós. E a Bíblia relata com muita clareza que maior é o que está em nós do que tudo aquilo que está ao mundo. E às vezes nós temos dificuldade de ver a simplicidade como as crianças conseguem enxergar. O dia que nós conseguimos compreender
que maior é o que está em nós, as adversidades vão se tornar bem pequenas. Mesmo que elas pareçam grandes, elas vão se tornar pequenas. E Gideão, então, depois de um chamado grandioso, quando ele ouviu dizer que ele era forte, que ele era valente, que ele era corajoso, e ele tinha um grande exército, e aí então ele ouviu que aquele exército não seria suficiente, talvez na sua mente a primeira coisa que passou foi arregimentar mais gente. Mas Deus falou, não, milagre acontece de forma diferente. Então já vamos ver aqueles que não estão realmente no mesmo propósito. E já na primeira remessa, 22 mil pessoas voltaram para trás. E resumindo a história, sobraram apenas 300 homens. Diante de um grande exército, é nada. Mas o milagre aconteceu, pois havia disposição. Alguém estava naquele momento atento à voz de Deus e disposto a realizar aquilo que Deus colocara no seu coração. Também nós vemos relato de um homem chamado Daniel. Foi até falado hoje no culto ali, que nós tivemos ali com os obreiros. No momento difícil da sua vida, no momento adverso da sua vida, Daniel se viu diante de leões ferozes. E aos olhos humanos, nós sabemos que é impossível se safar de um leão. É impossível correr e encontrar saída quando um leão se faz presente na nossa vida. Mas nós vemos a glória de Deus. E a Bíblia relata que Deus fechou a boca do leão. E nenhum mal sucedeu à vida de Daniel. Então nós aprendemos durante a história que Deus se fez presente em meio às dificuldades. Então não são as adversidades que nos afastam de Deus, pelo contrário, se nós estivermos atentos, as adversidades nos abrem portas grandiosas para que a gente conheça o Deus grande a qual nós servimos. E esse texto nos remete a isso. Nos remete à história de um povo que estava sedento, precisando de alimento, um povo que estava encontrando refrigério na presença de Jesus, encontrando alento, encontrando cura para suas enfermidades, mas não viu a hora passar, não viu que o tempo foi passando, e eles se encontravam com fome no meio do deserto. E Jesus então fazendo um teste com Felipe, Jesus então, sabendo o que ele iria fazer, ele fala para Felipe, olha, o que nós vamos fazer para alimentar essa multidão toda? E aí então, a resposta de Felipe foi exatamente o seguinte, olha, não lhe bastaria 200 denários de pão, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Ele estava olhando simplesmente para aquilo que era plausível, para aquilo que era possível. Por que hoje nós não conseguimos enxergar, não conseguimos receber, temos dificuldade de ver o sobrenatural acontecer nas nossas vidas? Porque nós sempre queremos explicar o sobrenatural, porque nós sempre queremos trazer luz àquilo que jamais nós vamos conseguir compreender, porque as coisas de Deus, elas são espirituais, as coisas de Deus, elas acontecem numa esfera espiritual, e depois nós aqui, nós vemos materializada, mas primeiro acontece no mundo espiritual, e no mundo espiritual nós só vamos conseguir enxergar se nós tivermos fé, e a Bíblia diz que sem fé é impossível de eu ou você agradar a Deus. Então é necessário nós exercitarmos a nossa fé. Então diante de uma dificuldade, ao invés de olhar para a dificuldade, é necessário olhar para o alto, de onde o nosso socorro virá. Quando até as pessoas duvidarem, quando até mesmo nós não acreditarmos em nós, se olharmos para Deus, o nosso socorro vai chegar diante de nós, pois Ele é fiel e continua o mesmo. Deus continua sendo o mesmo e se faz presente aqui nessa noite. Nós não estamos sozinhos, nós não viemos para um culto simplesmente para nos reunirmos e ouvirmos uma palestra ou entoarmos alguns hinos. Nós viemos aqui porque a presença de Deus, ela é real no nosso meio, ela alenta o nosso coração, ela traz alegria, ela traz conforto, ela traz bênção para a nossa vida, para a nossa alma. Então nós temos essa certeza, essa convicção, e também sabemos que aonde Deus está,
sinais e maravilhas acontecem. Talvez você esteja nessa noite precisando do milagre. Talvez essa semana não foi uma semana tão legal. Talvez a aproximação do fim de ano trouxe algum desconforto, trouxe alguns dissabores em ver que algumas coisas não aconteceram, não se realizaram, algumas coisas que você desejava ainda não chegou às tuas mãos. Mas eu quero dizer que mesmo que você esteja diante do mar, mesmo que você já esteja sendo içado, né? Mesmo que você esteja descendo a cova, mesmo que você esteja no momento de adversidade, o mesmo Deus que operou em todos esses milagres que eu relatei é o que se faz presente na minha e na sua vida e pode mudar a nossa história. Pois a nossa história ainda não terminou, ela ainda está sendo escrita, nós somos apenas os personagens dessa história. Deus ainda está escrevendo uma história através da minha e da sua vida, e Ele deseja que essa história seja uma história de bênção, uma história de vitória, pois Ele nos amou primeiro. Se estamos aqui não é porque nós desejávamos, é porque Deus nos amou de uma forma tão intensa a ponto de enviar Jesus Cristo, seu Filho, para estar na cruz, no meu e no seu lugar, para que pudéssemos estar aqui nos alegrando nessa noite. Aleluia. Então, como ser usado por Deus? Essa história ela relata então a respeito de um menino. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Essa história tem outros personagens. André, ele achou um menino no meio da multidão. É interessante que esse menino, ele apareceu com apenas alguns pãezinhos e apenas alguns peixinhos. Eu confesso que se eu estivesse no lugar de Filipe, no lugar dos discípulos, talvez eu dissesse a mesma coisa. Assim como eu disse uma vez, quando meu filho me deu R$1 e disse que era para comprar um carro. É verdade, irmãos. Ele está ali, sentado ali atrás. Estava num momento difícil da minha vida e eu dei um dinheiro para ele, R$1. Eu lembro que era R$1. E aí eu fui viajar, fazer meus trabalhos. Quando eu voltei, ele falou: olha, pai, para o senhor comprar o carro. Eu olhei para aquilo, eu não sabia o que responder na hora, mas eu falei: amém, muito obrigado, eu vou comprar. E pode ter certeza que aquele dinheiro fez parte da compra do carro. R$1 é pouco, todos sabemos, mas veio de uma criança. Ele era desse tamanho. Eu tenho certeza que ele não teria coragem de dizer isso hoje. Eu tenho certeza que ele não chegaria em mim e falaria: ó, pai, está aqui R$1 para o senhor comprar a Ferrari do senhor hoje. Nem de plástico, né? Plástico. Ele não diria isso. Mas naquele momento, como criança, ele entendia que isso era importante. Ele entendia que ele fazia parte dessa história, assim como esse menino. Quando a Bíblia diz que nós devemos aprender com as crianças, é para nós estarmos atentos. As crianças têm o desejo de estar aqui orando, as crianças têm o desejo de estar aqui lendo uma palavra. E talvez se nós convidássemos os adultos para vir aqui, eu tenho certeza que a resposta, muitas das vezes, seria: ah, não, tem vergonha. Eu vou lá ler um versículo? Não vou, não. Orar, que é isso, pastor? Isso não é coisa para mim, não. Meu chamado é outro. Eu não sou de oração, não, pastor. Eu oro só no secreto. A Bíblia ensinou a orar no secreto, pastor. Só Deus vê minha oração. Amém, que bom. A Bíblia então diz que nós devemos aprender com as crianças. E talvez no meio daquela multidão, algumas pessoas foram confrontadas ou foi chegado diante dessas pessoas e feito a pergunta: você tem algum alimento aí? Eu sei que algumas pessoas não deram porque ficaram com medo, isso eu tenho certeza. E não tenho medo de dizer de maneira nenhuma que no meio daquela multidão havia muita gente, mas muita gente que tinha pão e peixe, muita gente. Muita gente tinha suas reservas, assim como nos nossos dias, irmãos. Muitas pessoas têm as suas reservas e não abrem mão das suas reservas de maneira nenhuma. Na hora da oferta, eu não vou retirar a oferta de novo não, tá, irmão? Pode ficar tranquilo, descansa o seu coração. Mas na hora da oferta, a pessoa olha e fala assim: não, mas eu tenho que reservar, peraí, calma aí, e amanhã? E o café de amanhã? E não sei o que. Dá R$10 para sua criança e fala para ele ofertar, você vai ver o que ele vai fazer, você vai ver o quanto que você vai aprender com ele. Ele vai com alegria. Eu vi os filhos do Luiz chegando aqui, ofertando, eles saíram daqui sorrindo. Eu falei: que bênção, que bom se nós entendêssemos esse princípio. Eles deram tudo que eles tinham, com a maior alegria do mundo. Se nós conseguíssemos compreender isso, mas é difícil entender isso.
Mas a história estava sendo escrita, assim como está sendo escrita nos dias atuais. E no meio daquela multidão, no meio da diversidade, no meio da fome, apareceu um menino. A Bíblia podia relatar que haviam muitos, porque tinham com certeza. Conforme eu disse, alguns não deram porque não queriam dar. Alguns não deram porque não queriam abrir mão daquilo que possuíam, né? Outros não deram porque eles achavam que não seria suficiente. Alguns não deram porque talvez tivesse menos que o menino. Talvez tivesse 3 pãezinhos ou 2 pãezinhos, e no seu pensamento de adulto, começou a florear: o que isso vai servir para os outros? Mal dá para mim, mal vai poder me alimentar, e eu acho que até trouxe pouco. Eu trouxe só 2 pãozinhos, isso daqui eu como numa passada só. Como que eu vou distribuir? Aí eu vou passar fome, todo mundo vai passar fome, e tem alguns que até justifica, né? Eu tenho que estar bem, porque se eu não estiver bem, eu não posso ajudar os outros. Isso é mentira de Satanás. Se você quer estar bem, faça o bem ao próximo, e Deus vai recompensar você e vai te colocar em posição que você nunca imaginou poder chegar. Mas Satanás tem implantado isso, que se nós não estivermos bem, então nós não vamos poder fazer nada para ninguém. E em prol disso, nós temos retido tudo que vem às nossas mãos. E nós comemos não somente o pão, como toda a semente que chega à nossa mão. E não abrimos mão de nada. E muitas das vezes não conseguimos ver o milagre acontecendo através das nossas vidas. Então, como ser usado por Deus? Primeiro, é preciso estar onde a história acontece. Para ser usado por Deus, é preciso estar onde a história está acontecendo. Para ser usado por Deus, aquele menino, ele estava no lugar certo, ele estava no tempo certo, ele estava aonde as coisas estavam acontecendo, aonde Jesus estava, aonde havia necessidade, ele estava lá. Hoje, a história está sendo escrita, e é neste mundo. E eu e você, nós somos o personagem, nós fazemos parte dessa história. Você é especial, talvez você não saiba o quanto, mas você é especial. Aonde você passa, pessoas são marcadas pela sua vida. Espero que positivamente, mas as pessoas são marcadas, porque a sua presença, ela é diferente, porque nós servimos ao Senhor e nós somos o personagem dessa história. Todos nós temos algo que pode ser utilizado nos dias atuais. Todos nós temos algo que pode ser usado na obra do Senhor. Não há exceção. Quando eu falo de ser usado por Deus, eu não estou falando de colocar a mão no bolso e ser usado com recurso financeiro. Esse menino, o recurso dele era pouco. Pelo contrário, era nada. Ainda hoje, se nós olharmos, é que muitas das vezes a gente olha para o milagre, somente para a multiplicação. Mas nós temos que olhar para o acontecimento. E se nós olharmos, irmãos, eu vou confessar para vocês que 5 pães e 3 peixes, não dá para alimentar essa fila da frente aqui, ó. Aos olhos humanos não dá. Eu acho que não chega nem na metade, de um lado ou de outro. Não dá. É pouco. E às vezes, pelo fato de nós depararmos com situações adversas e olharmos para aquilo que está nas nossas mãos e acharmos que é pouco, nós não conseguimos abrir mão disso. E nós não conseguimos dispor. Nós achamos que não vai ser suficiente, então nós não fazemos nada. Todos temos algo que pode ser utilizado. A sua voz pode ser utilizada. Você não precisa ter recurso nenhum, mas se você fala, você pode ser um instrumento de Deus. Você pode orar, você pode interceder, você pode abrir a sua boca e falar com Deus. Nós temos livre acesso para falar com Deus, que pode todas as coisas através de Jesus. Não há barreira. Nós falamos com o próprio Deus, com o Criador do universo. Às vezes nós não temos noção de que quando nós estamos orando, nós estamos falando com aquele que tudo pode. Mas nós podemos então orar, nós temos a voz para orar, nós temos os olhos para poder enxergar as dificuldades. Deus tem nos dado os nossos olhos para que a gente possa contemplar aonde há necessidade e então fazer alguma coisa, criar maneiras para que essas necessidades sejam supridas. Nós temos as nossas mãos para estender aos necessitados. Vamos ser usados, podemos ser usados. Já está em nós todas essas coisas. Nós não precisamos comprar, ninguém precisa comprar a voz. Deus te deu gratuitamente. Ninguém precisa comprar à vista, porque Deus te deu gratuitamente. Você enxerga sem precisar pagar nada.
as tuas mãos vieram gratuitamente, você pode estender àqueles que necessitam. Mais do que isso, nós temos os nossos bens. Deus tem colocado nas nossas mãos coisas especiais. No mínimo sal, você tem, que você pode ajudar alguém. Tem pessoa que não tem sal. Mas o que eu vou fazer com sal? Alguém já comeu comida sem sal aqui? É ruim demais, irmãos. É ruim demais. O sal também é importante. Falando em sal, só para descontrair, na próxima semana não traga nada muito salgado, tá? Que ela falou salgado e doce, traga uma coisa que não seja muito salgada, porque senão quem tem pressão aí, pressão alta, tem dificuldade. Mas vamos voltar aqui para o texto. Nós podemos servir, nós temos coisas assim para servir, nós temos os nossos bens, e há pessoas que não têm nada. Nós podemos abrir mão de algumas coisas. Como eu vou ser usado? Eu preciso querer se dispor das coisas que estão nas minhas mãos. Nós temos a nossa vida. Você pode dispor da sua vida. Ah, eu não tenho recurso. Ah, eu não possuo nada. Mas você tem a sua vida. Por que não gastar a sua vida em prol daqueles que necessitam? Por que não se colocar à disposição de Deus para que a sua vida tenha relevância nessa terra? Pois você faz parte da história. A Bíblia não relata a história de mais ninguém dessa multidão, só fala da multidão, só fala do número grande de pessoas. Tem gente que ama estar no meio da multidão. Mas muito mais do que isso, eu e você, nós somos a esperança daqueles que estão sem esperança. Nós somos a luz que as pessoas estão buscando, pois alguns estão vivendo em trevas. Então nós precisamos aparecer, porque nós não somos agente 007 que vive às escondidas, mas a igreja, ela precisa ter relevância onde ela está. E a igreja somos nós, eu e você. Então nós precisamos nos dispor. Nós temos a nossa vida para gastar, a nossa vida para se colocar à disposição daqueles que necessitam e ainda não conhecem a respeito de Jesus. Então não basta ter o necessário. Não basta ter, é necessário dispor. É necessário abrir mão. Não adianta somente ter. Conforme eu disse, algumas pessoas tinham. E eram muitas pessoas que tinham. Quando você chegar no céu, você vai ter muitas surpresas. E você vai ver que algumas pessoas, se você perguntar lá no céu, quem é da multidão que estava lá, tal, algumas pessoas vão levantar a mão, não sei como é que vai ser, mas vai ter oportunidade, você vai ter a eternidade para descobrir. E você vai ver que tinha pessoas que possuíam coisas, mas elas não abriram mão. Assim como nos nossos dias há pessoas que possuem coisas, mas não abrem mão. Não abrem mão pelo medo de ficar sem nada. E esse menino, fazendo parte da história, ele abriu mão. Ou seja, ele entregou. Ele abriu mão. Talvez na sua cabeça nem passou a respeito de fome. Eu não sei, talvez ele quisesse até brincar. A Bíblia não relata. Mas quem pode garantir que os pais não estavam juntos e começaram a dizer assim como os adultos fazem? Olha, toma cuidado com o que você está fazendo. Olha, vigia. Quando um dos nossos filhos se posiciona para ser um missionário na obra de Deus, muitas das vezes, eu falo porque quando eu estou falando de filho, normalmente os pais são cristãos. Sabe qual é a primeira palavra do pai e da mãe? Filho, veja bem se é isso. Porque, na verdade, você sabe que se você for missionário, você não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai poder isso, não vai poder aquilo. Nós criamos barreiras para que o milagre não aconteça através da vida daqueles que já são nossos. Porque nós queremos proteger, nós agimos demais como adultos. É hora de rever os nossos princípios, os nossos conceitos. A Bíblia não relata, mas talvez o pai com a mãe falou para aquele menino, não faça isso, você vai ficar sem nada, você vai passar fome. Papai com a mamãe deu isso para você, eu não quero nem saber. Nós não sabemos se aconteceu isso, mas eu não tenho dúvida de que pode ter acontecido algo parecido. Ou um vizinho que estava do lado, ou um amigo. As pessoas sempre dizem que nós não podemos fazer. E ouvindo as pessoas e não ouvindo Deus, muitas das vezes nós não conseguimos ser usados por Deus. Porque Deus quer nos usar, Deus quer usar a mim, Deus quer usar você, Deus, Ele deseja nos usar, porque nós fazemos parte dessa história, nós somos os personagens principais da história que está sendo escrita, porque nós somos a igreja do Senhor, nós temos um papel relevante na sociedade, mas precisamos dispor. Agora aquele menino, ele abriu mão
do que já era dele e colocou à disposição de quem pode multiplicar. Ou seja, quando eu e você abrimos mão e colocamos nas mãos do Senhor, Deus pode abundar, Deus pode multiplicar, Deus pode fazer grandes milagres através da vida através daquilo que aos nossos olhos é muito pouco. A Bíblia relata que não vai faltar nada àquele que semeia. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 ou 6, 9, que aquele que dá semente ao que semeia, ele dá pão, ele dá fruto e ele dá mais semente que possa semear, para que possa semear. Ou seja, Deus jamais vai deixar faltar. Deus nunca vai permitir que falte nada na nossa vida. Então não vai faltar nada àquele que semeia, porque o pouco nas mãos de Deus não se torna muito. O pouco nas mãos de Deus se torna o suficiente. Nós às vezes temos frases que o mundo diz que o pouco nas mãos de Deus é muito. Não, o pouco nosso nas mãos de Deus se torna o suficiente. Suficiente para quê? Para suprir as necessidades, suficiente para aplacar as dificuldades. Então, se nós, mesmo com o pouco que nós temos, se dispormos a estar nas mãos do Senhor, não perdemos a oportunidade, Deus vai realizar grandes coisas através da nossa vida. Um milagre vai acontecer, nós seremos canais de bênção e vamos ser usados por Deus. Talvez você não consiga falar para uma multidão, mas Deus tem te dado a oportunidade de falar, ao menos para uma pessoa, a respeito de quem Ele é. De quem Ele é na sua vida, daquilo que Ele fez na sua vida. Então, por que perder a oportunidade? A Bíblia relata que uma multidão foi alimentada naquele momento. Uma multidão necessitada recebeu o alimento necessário. Uma multidão com fome recebeu tudo o que eles necessitavam naquele momento. Quem está com fome precisa de pão. Quem está com fome precisa se alimentar. E eles foram alimentados naquele momento. E ainda, além de tudo isso, sobrou 12 cestos. No Evangelho de Mateus, nesse Evangelho não diz, mas no capítulo 14, versículo 19, diz que Jesus deu aos seus discípulos e os seus discípulos alimentaram a multidão. Depois você procura lá, Mateus capítulo 14, e versículo 19, na parte B, diz isso, que eles alimentavam a multidão. Sabe o que isso nos ensina? Isso nos ensina que quanto mais nós fizermos, mais Deus vai fazer através das nossas vidas. Eu fico pensando a respeito dos discípulos partilhando o pão. A Bíblia diz que eles alimentaram, então quando eles cortavam o pão crescia. Quando eles cortavam o pão crescia. Eles cortavam o pão, crescia. A Bíblia não diz que o pão acabou. A Bíblia diz que o pão ia aumentando. O pão ia crescendo. Isso nos ensina, conforme eu disse, toda história traz ensinamento, que se nós nos dispormos e nos colocarmos nas mãos de Deus, não vai acabar, vai multiplicar, vai sobejar, porque Deus é fiel, Deus não rouba nada de ninguém, Deus não está querendo nada de ninguém, Deus só está querendo nos ensinar que Ele é fiel para nos abençoar, para realizar milagre através da nossa vida, para multiplicar aquilo que já está nas nossas mãos, para fazer de nós pessoas que realmente marcaram vidas durante a nossa estadia aqui nessa terra. E o texto diz que sobraram 12 cestos. Imagine para aquele menino, eu acho que se o lanche daquele menino era só para ele, ele gostava de comer. Ele gostava de comer. Ele não era um menino fraco na comida não, né, Luiz? Ele gostava, porque 5 pão, eu conheço poucas pessoas que comem 5 pão. Eu conheço o Luiz, conheço o Ronaldo, conheço o Magno, conheço o Fabiano, né? Conheço algumas pessoas aqui que conseguem comer 5 pão. Conheço algumas pessoas que conseguem comer até um cacho de banana, né? Conheço, sim, tem o Guilherme lá atrás. O Guilherme é meu genro. O Guilherme, ele gosta de banana, gente. É interessante. Esses dias minha esposa foi comprar um cacho de banana e ele foi junto. Quando ela chegou lá na coisa, tinha 2 bananas só. O Guilherme foi comendo atrás, ele gosta de comer banana. Então, esse menino comia bem, gente. Esse menino era bom de garfo. Esse menino, ele se alimentava bem. Comia 5 pão. Imagina um menino comendo 5 pão. Tem que se alimentar bem.
Então, com certeza, ele comeu os seus 5 pães. Eu acho até que ele comeu 6, né? Porque Deus abençoou a vida dele, ele foi multiplicado, e ele comeu até se fartar, porque a Bíblia diz que todos comeram até não quererem mais, até se fartar. Deus vai nos abençoar se nós nos dispormos, até que o mundo inteiro esteja saciado. Porque Deus tem nos dado o pão da vida, está nas nossas mãos. Jesus é o pão da vida, é o alimento que desceu do céu, é mais do que o maná que caía diariamente para o povo do Antigo Testamento, é o pão que dá vida, é o próprio alimento encarnado em pessoa, e está em nós, e nós temos a oportunidade de distribuir a multidão. E o que nós temos feito? Queremos ser usados por Deus, mas não queremos nos dispor. Uma multidão foi alimentada, sobrou muito mais do que tinha no início. O que isso nos ensina? Que se dispormos, Deus vai fazer o sobrenatural na nossa vida. Se você crê que Deus pode te usar, se você crê que Deus deseja te usar, você pode se preparar, porque Deus vai fazer coisas tão grandiosas, que quando você olhar, você mesmo até vai se assustar, em ver o quanto que Deus é fiel, o quanto Deus te ama, o quanto Deus deseja usar você e usar a mim, o quanto Deus vai fazer através daquilo que já está nas nossas mãos. Resumindo, a história que está acontecendo nos dias atuais é a minha e a sua. Nós podemos ler relatos de homens espetaculares. Nós podemos encontrar em livros a história de homens de Deus e mulheres de Deus que marcaram a história, que marcaram gerações, que os seus nomes são relatados em seminários teológicos, em algumas palestras, em alguns cursos. Mas Deus quer fazer muito mais do que isso. Deus nos fez indivíduo, e Deus quer usar a mim e usar a você. A história continua, a geração que tem que ouvir falar a respeito de Jesus é a nossa geração, e nós fazemos parte dessa geração. Então nós precisamos nos dispor, nós precisamos ser referência como igreja, nós precisamos fazer algo, nós precisamos marcar vida. É necessário sermos como esse menino, é necessário abrir mão, é necessário dispor, é necessário entendermos que não é a situação ou a circunstância que vai fazer que nós sejamos mais ou menos homens e mulheres de Deus, mas é a dependência de Deus, e é a nossa crença, é a nossa fé, é a nossa disposição em Deus que vai nos levar a lugares inimagináveis. Esse menino, mesmo tendo pouco, ele não hesitou. Ele abriu mão de tudo que ele tinha. Quando eu e você decidimos nos posicionar diante de Deus, o milagre acontece na nossa vida. Você deseja ser usado por Deus? Tem alguém aqui que deseja ser usado por Deus? Tem mesmo, de verdade? Então eu quero que você guarde algumas coisas. O pouco para Deus é suficiente. Então não existe pouco. Não existe pouco. Para Deus é suficiente, mas é necessário não permitir que as oportunidades passem na nossa vida. Foi cantado um louvor aqui, eu vou pedir que os irmãos cantem daqui a pouco de novo. Uma oportunidade igual a essa talvez não haja mais, e às vezes nós deixamos passar. Não, a Bíblia não relata a história de outra multidão precisando de alimento, relata a história de outra multiplicação de peixes, mas não de uma outra multidão na mesma situação. Não existe duas situações iguais. Não existe duas histórias iguais. Existem histórias que se parecem, mas as histórias são diferentes, porque o tempo é outro, o personagem é outro. Então não deixe passar as oportunidades. Deus tem dado oportunidades a mim e a você. Não abra mão das oportunidades que Deus tem nos dado. Todos nós temos algo para ser utilizado na obra de Deus. Você tem algo para ser utilizado na obra de Deus. Repense a respeito disso. O ano está acabando, conforme eu disse, mas há alguma coisa que você pode fazer, há alguma coisa que eu ainda posso fazer, que ainda não fiz. Não retenha, e sim disponibilize. Não retenha, não guarde para si, disponibilize. Quando nós olhamos a história dos grandes homens de Deus, nós não achamos um legado de coisas que eles conquistaram e que possuíam. Eu estava conversando com alguém essa semana, e eu
estava falando a respeito de alguns homens que os seus nomes estão escritos no livro Heróis da Fé. E homens que marcaram gerações, que fizeram a diferença. E lá no fim da sua vida, relato que eles possuíam. Alguns possuíam uma colherzinha de café, alguns possuíam paletó, alguns possuíam 2 sapatos, sei lá. Coisas mínimas. Mas eles marcaram vidas. E seus nomes são falados até os dias atuais. E eu já vi, e já ouvi falar a respeito de fazendeiros que deixaram muitas coisas, mas o seu nome é esquecido na primeira briga da família. Nem lembra quem era o pai, quem era a mãe, o significado de pai e mãe. Não resolve. Nós fomos chamados para deixar um legado, não para deixar recurso, não para deixar coisas. E nós precisamos pensar a respeito disso, porque a Bíblia diz que nós nascemos de novo, então nós não pertencemos mais a esse mundo. Nós servimos nesse mundo, sim, servimos nesse mundo, mas nós estamos de passagem, nós somos apenas peregrino aqui. Quem sabe nós possamos disponibilizar mais daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Então não retenha, disponibilize, não vai faltar. Você vai ver os cestos encherem na tua casa, não vai faltar, pode ter certeza que não vai faltar. Quando alguém bater na sua casa e pedir uma bolacha, não dê somente uma bolacha, dê um pacote de bolacha, dê alguma coisa a mais, faça além daquilo que você possa fazer, e não diga que não tem, porque eu já disse e o Espírito Santo me cobrou. Sabe quando uma criança bate na sua porta e pede: olha, você tem uma bolacha para me dar? Já teve vezes de eu falar: não tenho bolacha. E entrei para minha casa, o Espírito Santo falou: não tem mesmo? E aí eu voltei, perdi a oportunidade, porque as crianças não estavam mais lá. Elas queriam somente uma bolacha. Então nós precisamos estar atentos. Nós não podemos servir mais ou menos. Nós fomos chamados para servir. Nós somos a igreja do Senhor. Nós temos um papel, sim, importante na sociedade. A sociedade, ela está procurando uma forma de encontrar alguém que seja reto. Quando nós olhamos para a política, nós ficamos escandalizados. Todo dia algo novo acontece, né? Todo dia algo estranho acontece. Quantos homens se corrompendo no meio da política? Quantos homens que frequentaram a igreja? Quantos homens que pegaram microfone, estiveram na tribuna pregando a palavra, hoje estão encarcerados nas cadeias, porque entraram nesse mundo sujo, se corromperam e denegriram o bom nome do Evangelho. Mas a Bíblia diz que Deus começa pela casa. E por isso que hoje está acontecendo tudo isso na política. Eu não sei se você tem observado, mas a corrupção maior na política começou por homens que se dizem cristãos. E Deus levantou um homem cristão para cuidar desses detalhes. Deus está visitando o teu povo. A igreja está sendo visitada. Deus está chacoalhando a igreja. O Senhor está às portas, está voltando. É hora de nós nos posicionarmos. É hora de rever os nossos conceitos. É hora de ver o que nós estamos fazendo. Não dá para ser cristão mais ou menos. Eu disse de manhã, falar de máquina de lavar roupa é um negócio lindo, irmãos. A máquina de lavar roupa me inspira. Me inspira. É verdade, eu não gosto de lavar roupa, mas ela me inspira. Eu lembrei de uma história que aconteceu recentemente aqui, foi lá para o Vale. Chegou uma máquina de lavar roupa aqui um tempo, novinha. E essa máquina tinha um probleminha, ela não funcionava direito. Assim como às vezes eu olho para a igreja, eu vejo a igreja, sabe, mais ou menos, sim, tal, os irmãos, a paz do Senhor, aquela bênção, mas, sabe, está faltando às vezes alguma coisa. E eu lembrei de uma história chamada Bivolt. E nós estamos acostumados com o Bivolt, não é assim? Então hoje a gente não olha mais para aquele botãozinho 110 e 220, a gente liga na tomada, tudo é Bivolt. Esquentar a cabeça por quê? Só que algumas coisas ainda precisam de uma atenção especial. E é necessário olhar no botãozinho do 110 e 220. E aí levamos a máquina lá para o Vale. E aí numa inspiração divina do céu, eu não sei quem estava comigo, eu acho que era o Magno, mas uma inspiração divina. Eu olhei para aquela máquina, fiquei olhando, falei, mas não é possível uma máquina nova dessa não funcionar. Funcionava, irmãos, mas mais ou menos.
Não dava para fazer o que ela fazia normalmente. Aí, olhando, achamos um botãozinho e estava escrito lá, 110 e 220. Aí nós fizemos assim, ó, mudamos para 110. Funcionou perfeito e redondo. Sabe o que precisa? Precisa olhar para os princípios da igreja. Porque às vezes nós estamos tão amoldados, tão acostumados com o mais ou menos, que nós ficamos tranquilos, está levando, é tudo igreja, não importa, Deus é o mesmo, e não tem problema, não precisa mudar. Vamos continuar, afinal de contas nós estamos dizimando, né? Está tudo tranquilo, nós cantamos, nós lemos a Bíblia. Não, irmãos, a igreja é muito mais do que isso, a igreja ela é perfeita. E o Senhor exige de nós, o Senhor deseja, o Senhor quer que nós pelo menos nos dispomos a buscar a perfeição. Eu sei que é difícil, mas em Jesus nós podemos todas as coisas. Porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. E tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então depende, não de ficar olhando para as circunstâncias, mas voltar atrás. É hora de nós voltarmos para aquilo que é importante. É a Bíblia que é importante para nós. Não são os shows gospels. Não são as coisas que chamam simplesmente a atenção. Não, é a palavra de Deus que vai mudar e vai transformar a nossa história. Há pessoas brincando de igreja ainda nos dias atuais. Esta semana eu recebi um telefonema de alguém que queria abençoar a igreja. E eu não aguentei. Eu já respondi de bate pronto. De bate pronto. Minha esposa ficou olhando para mim. Eu acho que ela até estranhou do jeito que eu respondi. Mas eu respondi na hora. Falei, olha, quero dizer uma coisa. Essa pessoa não vai vir na igreja. Eu não quero essa pessoa na igreja. Essa pessoa não tem nada com Deus. Essa pessoa, ela é fanfarrona. Essa pessoa só está atrás de dinheiro. E essa história de vir abençoar a igreja é balela. E ela não vai vir aqui não. Porque essa história aqui não funciona. Se fosse um homem de Deus, com certeza seria um prazer receber na nossa igreja. Mas uma pessoa que está brincando de cristão na nossa igreja não vai pregar o evangelho não. Viu? Então fala para o Ezequiel Pires que eu não vou aceitar ele aqui. Pronto, já falei o nome quem que é, porque eu não tenho problema nenhum com isso. É um homem que derruba pó de ouro no povo, e depois pega cheque do povo e leva embora, e engana o povo, e faz com que o povo fique todo mundo feliz. O nome dele é Ezequiel Pires, e eu recebi um convite. Diz que é uma oportunidade de abençoar a nossa igreja aqui. Não é uma oportunidade nenhuma, já disse que não vai vir. E se vier aqui, vai ficar sentado ali no fundo, não vai pegar o microfone, porque aqui é um lugar onde nós primamos pela palavra, e jamais vou perder um domingo para trazer alguém aqui para pegar, enganar o povo e levar dinheiro do povo embora. Não é a nossa intenção isso. Então nós precisamos estar atentos, irmãos. Satanás está por aí rodeando e tentando de alguma maneira roubar a oportunidade que o Senhor tem nos dado. Então é hora de acordarmos. Se for necessário, a gente volta. Se for necessário, a gente estabelece de novo novas regras. Nós voltamos ao começo. Nós vamos lá e vamos olhar se é 110 ou 220. Eu disse que a máquina de lavar roupa me inspira. Não tem nenhum problema. O importante é funcionar bem. Mas às vezes nós temos medo. Porque nós achamos que nós temos que estar contemporaneizado, né? Nós achamos que temos que estar conforme o mundo está andando. Não, a igreja é diferente, nós precisamos fazer a diferença. Nada de ficar parecido para dizer que nós estamos inseridos. Não, nós temos que ser diferente. A luz não combina com as trevas. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós fazemos. Esse menino, ele fez a diferença. Esse menino estava junto com todo mundo, um monte de gente, mas ele se dispôs. Então não retenha, disponibilize, não vai faltar pão ao que semeia. Se acha que tem pouco e não é suficiente para tantos desafios, eu convido você a participar de um grande milagre, a se dispor. E eu convido você a se colocar em pé. Aleluia, aleluia. Hoje é noite de ceia, irmãos, é noite de bênção nas nossas vidas, é noite de refletir a respeito de algumas coisas. Conforme eu disse, a máquina de lavar roupa, ela me inspira. Talvez você, olhando para a sua vida, você possa refletir a respeito do que está acontecendo. Talvez já não esteja mais acontecendo aquilo que acontecia no começo. Será que não é hora de rever? Será que não tem algum botãozinho lá que precisa mexer? Será que não tem alguma coisa que precisa ser reavaliada? Será que não é o temor? No começo da nossa caminhada cristã,
Muitas das vezes nós temos um temor tão grande para com o Senhor, nós tomamos cuidado com aquilo que sai dos nossos lábios, nós tomamos cuidado com aquilo que vem na nossa mente, nós tomamos cuidado com aquilo que nós entregamos ao nosso próximo. E no decorrer do tempo, devido aos muitos acontecimentos, nós esquecemos dessas coisas que são importantes. E isso, muitas das vezes, faz a diferença na nossa vida. Então, se você deseja, se você quer, se você deseja realmente ver o sobrenatural acontecendo na sua vida, eu convido você a fechar os seus olhos por um instante para nós orarmos. Aleluia, 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 aleluia. Ser usado por Deus é bom demais, meu irmão. Ser usado por Deus é extraordinário. Ser usado por Deus é maravilhoso. E Deus deseja nos usar. Deus quer nos usar. Deus quer nos abençoar. Deus quer fazer maravilhas através da nossa vida. Talvez precisamos só rever realmente alguns conceitos. Nós precisamos talvez sair da zona de conforto, da onde nós já estamos acostumados, para viver o sobrenatural de Deus. Talvez você precise entregar os peixinhos. Talvez você até entregou os pãezinhos. A Bíblia conta a história de Ananias e Safira, que eles até entregaram uma parte, mas eles estavam enganando a Deus. De Deus ninguém zomba, irmãos. De Deus ninguém zomba. A Bíblia diz que ou é tudo, ou é tudo. Não dá para servirmos a dois senhores. Ou vamos agradar de mais um, entristecer o outro. Então é necessário decidir realmente o que nós queremos para a nossa vida. E como eu disse, hoje é dia de ceia, hoje é dia de avaliação. Pode ter certeza, meu irmão, se você pegar um pedaço do pão que está nas tuas mãos, Deus vai fazer um milagre e esse pão vai voltar, vai crescer. Esse pão vai crescer. Não vai ficar, Deus não vai reter nada que está nas tuas mãos. Nada, absolutamente nada. Ele é fiel. Ele é fiel. Temos que aprender sim com as crianças. E esta criança, esse menino, é um dos maiores exemplos que eu vejo na Bíblia, de alguém que se dispôs, alguém que não olhou para as circunstâncias. Então convido você a parar de olhar para as circunstâncias, de olhos fechados aí no seu lugar. Se você tem uma dificuldade, eu quero dizer para você que Deus vai mudar essa história, ainda hoje. Eu creio em milagres, irmãos. Eu creio em milagres. Eu só estou aqui porque eu creio em milagres. Eu subi aqui porque eu acredito que Deus pode fazer. Aquilo que eu estou falando para você, eu não estou falando porque eu ouvi alguém falar. Eu estou falando porque eu tenho vivido todos os dias da minha vida. Deus é poderoso para transformar nada em tudo. Nada em tudo. Deus é poderoso para operar maravilhas e milagres no nosso meio, porque Ele é o mesmo. Deus não mudou. Deus não é um ontem, um hoje, um amanhã, não. Ele é exatamente o mesmo. E o que mais alegra, que nós não chegamos aqui numa reunião onde nós estamos aqui sem uma certeza. Nós estamos aqui sim, com a certeza de que a presença de Deus, ela é real, que Ele se faz presente no nosso meio, principalmente num dia de celebração como esse. Esse não é mais um culto, esse é o culto. Não é mais um culto como foi o da semana passada. Este culto nunca aconteceu, este momento é único. Esta é uma oportunidade única de eu e você fazermos coisas que nós jamais imaginaríamos que nós iríamos fazer. Então, meu irmão, eu gostaria que você pensasse a respeito daquilo que você pode fazer em prol do reino. Eu gostaria que você refletisse a respeito daquilo que você tem feito em prol do reino. E enquanto os irmãos adoram o Senhor com louvor aqui, eu convido você a refletir a respeito da sua vida. De Páscoa, momento a qual os irmãos estavam celebrando, os discípulos estavam reunidos, celebrando. Eles estavam comemorando a saída do Egito, a libertação. Era um tempo de muita bênção na vida dos discípulos. De repente Jesus fez algo que era inesperado. Jesus tomou um pão em suas mãos, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é partido por vós. Eu sei que naquele momento eles estranharam aquilo que estava acontecendo, pois saía da rotina, e todas as vezes que nós saímos da rotina, nós temos dificuldades. Nós achamos que a rotina que nos aprisiona, mas na verdade nós temos dificuldade em lidar com aquilo que é diferente. Todas as vezes que acontece algo inesperado, nós
ficamos embaraçados porque temos dificuldade de lidar com aquilo que é inesperado. E Jesus fez algo que jamais os discípulos imaginariam. Ele se posicionou no meio deles, tomando o pão, disse que era o corpo deles que seria partido. E logo após, depois de partir o pão, ele pegou o cálice, ergueu o cálice, abençoou e disse: olha, esse cálice é especial. Esse cálice representa a nova aliança. Esse cálice representa o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue que será derramado em favor de muitos de vós, para a remissão dos pecados. É o selo, é a marca, é aquilo que garante, é aquilo que dá uma certeza, é aquilo que vai nortear a vida de vocês. Até agora vocês estiveram debaixo da lei, até agora vocês tinham muitas coisas a cumprir, mas a partir deste momento, a partir do momento que o meu sangue for vertido na cruz, a partir desse momento especial, então vocês terão liberdade. E é debaixo desta aliança que a igreja vive. Hoje nós vivemos debaixo da graça. Hoje nós não precisamos de ritual, nós temos liberdade. Talvez nós usamos de maneira errada a liberdade que nós temos, mas nós temos a liberdade e isto alegra o nosso coração. E hoje nós estamos fazendo exatamente conforme a Bíblia nos ensina, que todas as vezes que nós nos reunirmos, nós estaremos trazendo a memória. E nesse momento nós estamos lembrando, nós estamos trazendo a nossa memória de que o fato de estarmos aqui é porque um dia Deus nos amou de uma forma intensa, de uma forma extraordinária, a ponto de enviar o seu Filho Jesus para que estivesse na cruz do Calvário e vertesse o sangue para que o meu pecado e o seu pecado fosse perdoado, para que um dia nós pudéssemos novamente falar com Ele, ter essa liberdade e, mais do que isso, passar a eternidade toda ao seu lado. Por isso, meu irmão e minha irmã, não são as lutas, não são as dificuldades nem as adversidades que vão nos separar do amor de Deus, pois uma aliança foi feita e nós estamos aqui nessa noite para celebrar essa aliança. O apóstolo Paulo ele ensina que antes de cearmos, é necessário fazermos uma análise, é necessário olharmos para a nossa vida e ver como nós estamos, não para ficarmos de fora, porque jamais o Senhor traria eu e você aqui para não participar, mas para que nós possamos então, com alegria, celebrar, com alegria se alimentar, com alegria entender que este momento é especial, pois a Bíblia diz que aquele que não come, não bebe, não tem parte com Cristo, e nós como igreja, nós somos participantes, nós temos parte com Deus, então nós vamos fechar os nossos olhos. Você que chegou aqui nessa noite precisando de uma bênção especial, você que chegou aqui nessa noite necessitando de receber perdão da parte de Deus, a Bíblia deixa bem claro que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. E o Deus não precisa de uma semana, Deus não precisa de propósito, Deus não precisa de nada mais do que a disposição minha e sua para recebermos perdão de Deus. Então nesse momento nós iremos curvar as nossas cabeças e falar com Deus. Se você precisa, se você necessita receber da parte de Deus perdão, Ele se faz presente e é com Ele que você vai falar. E eu tenho certeza que você vai sentir essa alegria, você vai se alegrar em poder participar dessa mesa tão especial, que antes da fundação do mundo, já estava preparada para nós nessa noite. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Paizinho Celestial, no nome de Jesus, Senhor, nós estamos diante de Ti nessa noite, ó Pai. Diante da Tua mesa, Senhor, mesa esta preparada, mesa esta que já está posta. Mesa esta, ó Deus, que nos remete, ó Pai, aquele dia a qual o Senhor, juntamente com os discípulos, se posicionou partindo o pão e dizendo que era o corpo que estava sendo partido por eles e por nós. Nós nos alegramos, ó Deus, como igreja, Pai. Eu sei, meu Deus, que para participar dessa mesa, eu preciso, ó Deus, estar afinado, estar bem com o Senhor. Então eu peço que nesse instante, o Espírito Santo que habita em mim, habita em cada um aqui, possa trazer à nossa memória qualquer coisa que venha nos desabonar, qualquer coisa, meu Deus, que venha a trazer qualquer embaraço ou impedimento para não celebrar nessa noite. Ó Pai,
E com essa consciência, meu Deus, nós nos posicionamos. Eu me posiciono para pedir perdão ao Senhor, para pedir a Tua misericórdia, Pai, sobre a minha vida, pois a Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então eu peço, Pai, que as Tuas misericórdias recaiam sobre a minha vida, meu Deus, e eu possa nesta noite me alegrar juntamente com a Tua igreja e celebrar esse momento tão especial. Ó Deus, nós não sabemos, Pai, se vamos cear no mês seguinte, nós não sabemos, ó Deus, se vamos ter uma outra oportunidade como essa, mas uma coisa nós temos a certeza, pois o Senhor garantiu que vai voltar para nos buscar, que vai voltar para nos buscar, para estar juntamente com o Senhor. E se no próximo mês a ceia não for aqui na terra, oh que alegria, Senhor, nós sentarmos juntamente contigo para celebrar. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio, obrigado, Senhor, por ter a certeza plena de que os nossos pecados são perdoados, ó Pai, nesta noite. Pai querido, ó Deus, eu peço a Ti, ó Pai, como ministro do Teu Evangelho, que o Senhor, ó Deus, possa estar contemplando as necessidades e cada pedido que tem sido colocado na Tua presença, e que o Senhor abençoe os Teus filhos, ó Pai, e que ninguém que se encontra aqui nesta noite saia daqui sem receber esse alimento, ó Pai. Que ninguém, ó Deus, que o Senhor trouxe aqui fique de fora desta mesa, Pai. Toma, Senhor, as necessidades, as limitações e dificuldades, ó Deus. Se o Espírito Santo tem revelado, ó Pai, não é à toa. Se o Espírito Santo tem falado ao coração dos Teus filhos, eu sei que não é à toa, pois a presença do Senhor é real no nosso meio. Então, meu Deus, assim como o salmista diz, que feliz, bem-aventurado é aquele cujos pecados são perdoados. Que todos aqui, sem exceção, possam sentir essa alegria, possam sentir essa bem-aventurança, ó Pai. Visita-nos então, ó Deus, que o Teu perdão paire sobre as nossas vidas, ó Pai, e nós possamos nos alimentar agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Gostaria de saber se todos receberam. Aleluia. Ficou alguém de fora? Amém. Todos receberam? Aleluia. Pegue nas mãos o pão. A Bíblia diz que este pão representa o corpo de Cristo, que foi partido por nós. Conforme eu disse, houve um momento especial onde Jesus se lembrou de nós. Jesus, Ele sabia que você estaria aqui, sabia que nós iríamos participar desta ceia, e Ele fez isso por nós. E hoje nós estamos trazendo a memória, nós estamos lembrando desse momento. E nós sabemos que ao comer desse pão algo especial acontece na nossa vida. Espiritualmente, nós somos alimentados pelo Senhor. Espiritualmente, algo extraordinário acontece na nossa vida. Então, que nós possamos celebrar com muita alegria, sabendo que Deus foi fiel conosco, jamais nos desamparou e tem bênçãos maiores reservadas a cada um de nós. Eu convido você a erguer o pão. Eu vou pedir ao presbítero Ronaldo que esteja orando neste momento e consagrando este pão. E logo após nós iremos comer e se alimentar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero Te agradecer, Senhor. O pão vivo que desceu do céu. Nós vamos nos alimentar, Senhor. Senhor, nos traz à memória, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor. Ó Jesus amado, Senhor, o sacrifício na cruz, Senhor. Sim. Senhor, abençoa, Senhor. Sim, ó Jesus amado, Senhor, ao comer, Senhor, deste pão, Senhor, que nós possamos ser grato a Ti, Sim, Senhor, Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito e por tudo quanto o Senhor vai fazer em nossas vidas ainda. Amém. Amém. Comamos todos. Aleluia. Em nossas mãos se encontra um cálice muito especial. Todas as vezes que eu olho para esse cálice, eu lembro. E um dia, o próprio Deus, através de Jesus, esteve na cruz do Calvário para que os meus pecados fossem perdoados, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que essa aliança fosse estabelecida, essa aliança feita no amor. O justo fazendo-se injusto por nós, o justo pagando o preço de algo que era impagável, para que eu e você pudesse estar aqui nessa noite. E mais do que isso, gerando uma aliança eterna, uma aliança que não permite que sejamos tocados, uma aliança que nos protege, uma aliança que muda a nossa história, o curso da nossa vida.
nós estamos aliançados na cruz do Calvário. Todas as vezes que nós olhamos para esse cálice, nós lembramos que gotas de sangue puro, sangue carmesim, verteram por nossas vidas, e isso nos alegra como igreja. Então nós iremos orar agora e consagrar esse cálice tão especial, que nos remete ao Calvário, ao lugar mais especial que existe, ao lugar de milagre, ao lugar de restauração, ao lugar de vida e vida com abundância. Pai Celestial, no nome de Jesus, ó Deus, nós queremos agora consagrar ao Senhor este cálice, que nas nossas mãos se encontra em direção aos céus, e pedir ao Senhor, ó Deus, que abençoe, Pai. Ó Deus, que ao tomarmos desse cálice nós possamos viver o sobrenatural, que o nosso sangue seja purificado, que verdadeiramente nós possamos ver as nossas enfermidades sendo curadas nesse instante, ó Pai. Que o sangue do nosso corpo, ó Deus, possa ser totalmente restaurado e purificado nesse instante, ó Pai. Que milagres aconteçam no nosso meio, ó Deus. Que pessoas aqui possam ser tocadas pelo Teu Espírito. Que pessoas possam viver uma vida abundante, ó Pai. Que esta ceia, ó Deus, se fique marcada nos nossos corações. Ó Deus, que a família seja restaurada, que a igreja seja totalmente restaurada, Pai, pelo sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Pai, em nome de Jesus, consagramos a Ti com alegria, Pai, sabendo, ó Deus, que grandes coisas irão acontecer no nosso meio. Milagres extraordinários estão acontecendo agora, e eu creio, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um que aqui está. Abençoa, Senhor, a cada irmão, a cada irmã que está participando deste momento, Pai. Que esta aliança seja eterna, Senhor, não somente no Senhor, mas em nós como irmãos aqui na terra, aliançados, ó Deus, no mesmo propósito, no mesmo sacrifício feito na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de tomar, um ato de amor, compartilhe o cálice, troque com 1, 2 ou 3 pessoas, mas diga que você ama Ele, que Ele é especial para você, pois Jesus morreu por Ele na cruz do Calvário, por isso Ele é especial, faz parte da sua e da minha família, cada um em Cristo Jesus. Vamos celebrar com alegria. Glória a Deus. Pai Celestial, te louvamos por essa noite, pelo privilégio de estar na tua casa, adorando o teu nome, ó Deus, e participando desta ceia tão maravilhosa. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que continue a nos abençoar. Que essa semana, ó Deus, seja uma semana abençoada e próspera, cheia de alegria, ó Deus. Que os teus filhos possam verdadeiramente ser usados pelo Senhor como canais de bênção, assim como aquele menino foi usado em meio à multidão. Ó Pai, lembrando, ó Deus, que não são as nossas pequenas coisas que vão fazer a diferença, mas é a tua grandeza que fará toda a diferença na vida daqueles que se dispõem. Então, ó Deus, com esse pensamento, despede o teu povo debaixo da tua mão poderosa, guardando e abençoando, ó Deus, esta semana, a volta para casa, ó Deus, que seja, ó Pai, uma volta especial